Olá, abençoados, graça e paz. Você sabia, meu irmão, minha irmã, que é impossível perdermos a nossa salvação? Você não sabia disso? Pois você vai ficar sabendo hoje, através da minha humilde pessoa, em poucas palavras, eu tenho certeza que você vai entender sobre esse assunto de salvação. Porque Ele nos salvou, né? Ele nos predestinou, nos elegeu, nos escolheu. O próprio Deus, através da vida do seu Filho, da carne, do sangue derramado naquela cruz, Ele nos salvou. Mas para entendermos melhor sobre esse assunto, porque muitos não entendam essa palavra e acabam distorcendo a palavra, né? Deturpando a palavra. E não é dessa forma. A salvação nós ganhamos gratuitamente no amado Filho de Deus, né? Pela graça. E graça, meu irmão, é um presente, né? É um presente que Deus nos deu através da morte do seu Filho. Um presente. A Bíblia diz em João 3, 16 e 17 que Deus amou o mundo de tal maneira, né, que entregou o seu Filho unigênito, né, a morrer por nós naquela cruz. E a todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Olha, esse tal maneira é um amor que não é inexplicável, meus irmãos. Não tem como eu, explicar aqui para vocês o amor de Deus pela humanidade, por nós seres humanos. Esse tal maneira é algo maravilhoso, é algo que está muito além do meu conhecimento. Mas é um amor que transborda, meu irmão. Isso eu não tenho dúvida. O amor de Deus pelos seus filhos. Ele garantiu a nossa salvação. E eu quero aqui mostrar para vocês, biblicamente, a nossa salvação. Não tem como perdermos a nossa salvação. Porque o Salvador, ele veio, morreu na cruz e nos salvou. Garantiu na salvação aquele povo daquela época. Nós já nascemos no reino de Deus. Nós já nascemos salvos no reino de Deus. O nosso espírito. Estou falando espiritualmente, não carnalmente. Porque carne e sangue, ela não entra no céu, meu irmão. É só o Espírito, porque veio de Deus, foi Deus que o deu, e para Ele volta novamente. Mas para não ficar em minhas palavras, vamos para a palavra, né? Tito, capítulo 3, versículo 4 em diante, fala: mas quando se manifestou a bondade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor por todos. 5. Ele nos salvou, olha, quando manifestou. Quer dizer que já foi manifestado o amor de Deus através da vida de Jesus Cristo, né? Ele nos salvou, não por obras de justiça praticadas por nós, como a religião, ela fala que para ter a salvação você tem que pagar um preço, né? Você tem que praticar obras da lei, jejuar, batizar, dizimar, campanha de oração. Você tem que pagar um preço. A religião fala isso. E não é dessa forma. Nós não temos que pagar nenhum preço. O preço foi pago, né? Foi quitado, foi riscado, foi cravado naquela cruz, através da morte de Jesus de Nazaré. E não é por obras da lei, meu irmão. É pela graça. Graça é um presente que Deus te deu. Não desperdice esse presente que Deus deu a você, deu a mim, deu a nós, que é a nossa salvação. Um presente. Esse foi um presente que o Pai das luzes, o Pai dos Espíritos, deu a cada um dos seus filhos. Ele deu a salvação. Agora, esse conhecimento aí é Deus. Deus tem os seus escolhidos, os seus eleitos, predestinados, para entender essa palavra e ser um porta-voz do Espírito da graça
para alcançar mais vidas, mais pessoas, né, que o próprio Deus permite entender esse conhecimento. Não é para todos. Dando continuidade, ele nos salvou, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia. Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. 6. Que ele derramou sobre nós ricamente. Derramou sobre eles lá. Nós já nascemos com esse Espírito em nós. Ricamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. 7. A fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros. Eles, naquela época, naquela geração, eles se tornaram herdeiro de Deus. Nós somos herdeiros, porque nós já nascemos com a obra consumada, como Jesus de Nazaré falou que estava consumado. Nós somos depois da cruz. Eles são antes da cruz. Então, eles se tornaram herdeiros. Nós somos herdeiros. Nós somos filhos de Deus. Mas para entender esse conhecimento, é Deus que escolhe. Tornemos seus herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Olha o 8. Fiel é esta palavra, e quero que você fale ousadamente a respeito dessas coisas, para que os que creem em Deus se empenhem na prática de boas obras. Estas coisas são excelentes e proveitosas para todas as pessoas. Olha, essas coisas são excelentes e proveitosas para todas as pessoas. Quando, meu irmão, você escuta uma palavra dessa aqui, é impossível perdermos a nossa salvação, porque Deus garantiu a nossa salvação. Nós já nascemos salvos. Deus garantiu a salvação daquele povo que estava debaixo, de escravidão, estava debaixo da lei de Moisés. Nós não estamos debaixo de nenhuma lei, de nenhuma escravidão. Nós, muitas vezes, nos tornamos escravos, dos nossos próprios afazeres, do nosso trabalho, às vezes da nossa família, e nós se tornamos escravos. E nós temos que saber administrar, essas coisas terrenas com as coisas celestiais de Deus, com o conhecimento de Deus. Ele nos salvou, meus irmãos. Olha o que diz Tito, capítulo 2, versículo 14. Ele deu a si mesmo por nós, a fim de nos remir de toda iniquidade para eles lá, e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, dedicado à prática de boas obras. A gente conhece a árvore, como Jesus de Nazaré falou, pelos frutos, Você conhece o irmão Leandro, pelos frutos do irmão Leandro. É pelo que o irmão Leandro se ele é um bom esposo, um bom filho, um bom pai. Aí você conhece o irmão Leandro pelos frutos, pelo aquilo que ele faz pelas pessoas. Aí você vai conhecer quem é o irmão Leandro. Um irmãozinho aqui, estava conversando com ele, e ele, foi domingo agora, estava conversando com ele, e ele disse que o pai dele, quando ele era adolescente, o pai dele tinha umas roletas do jogo do bicho, Aí foi um certo rapaz lá jogar, e o rapaz perdeu todo o dinheiro dele da semana, Tinha trabalhado na semana, pesado na agricultura, perdeu aquele dinheirinho todinho naquele jogo. E aquele irmão, o pai dele teve que sair, um momento, não sei se era para fazer alguma coisa, comprar alguma coisa. E esse jovem falou: vá, pai, vá que eu fico aqui, não se preocupe não que eu fico. E ele ficou, E ele, com pena daquele rapaz, ele pegou todo o dinheiro, que aquele rapaz tinha perdido no jogo, entregou para aquele rapaz e disse: pegue seu dinheiro.
e nunca mais venha aqui perder o seu dinheiro. Olha, esse rapaz, ele é um escolhido de Deus para as práticas, né, de boas obras, como eu acabei de ler aqui. Essas pessoas são as pessoas escolhidas por Deus, eleitas, predestinadas por Deus, não só para entender a palavra da graça e do conhecimento, mas para praticar as boas obras. Isso que eu estou falando para vocês, meus irmãos, são coisas excelentes e proveitosas para todas as pessoas. É impossível eu, você, nós perdermos a nossa salvação. Isso é impossível. O nosso futuro espiritual, ele foi garantido, né, pelo Pai, através da morte de Jesus. Não existe condenação espiritual. A nossa carne é que paga o preço, né, conforme aquilo que nós praticamos. Por isso que a Bíblia fala em Gálatas: não erreis, de Deus não se zomba, o que a pessoa semear, isso também ela colherá. Tudo que nós fizermos nessa terra, seja bom, seja ruim, nós vamos colher, irmãos. Isso nós temos que ter na nossa mente. Mas para fechar o vídeo e mostrar mais uma vez que nós estamos salvos, Tito 2:11, porque a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos. Eu fecho com esse versículo, porque a graça de Deus já se manifestou, irmãos, trazendo salvação a todos os homens, a todas as pessoas. Mas lembre-se, o que você faz, você vai colher, seja bom, seja ruim, porque carne e sangue não entra no céu. O que volta para o céu foi aquele que de lá veio, ou seja, o teu espírito, o meu espírito, o nosso espírito. E não tem como perdermos a salvação. É impossível perdermos a nossa salvação. Vou ficando por aqui. Em uma próxima oportunidade estarei falando outros assuntos aí bastante interessantes. E até lá, graça e paz.